você fazer lei o seu time no coração, você se torna profissional. Para mim, você é um idiota. Alerta de polêmica no episódio de hoje, hein? Se você aposta no seu time do coração, você é um profissional ou é um idiota? Será que dá para ganhar dinheiro apostando no seu próprio time? Esse é o tema do Clubão Responde de hoje. Eu sou o Vini e comigo hoje, Stefano. Tema polêmico para a gente conversar hoje, hein, Stefano? Para explicar para vocês, tiramos esse corte de um episódio do Boteco do Clubão, com Gustavo Bicalho, e ele trouxe ali uma opinião dele. Ele é um atleticano fanático, enfim. A gente vai rodar aqui a parte completa do vídeo, onde que ele fala sobre o episódio, só para vocês entenderem todo o contexto, e a gente volta comentando. Operar time do coração. Você tem mais vantagem porque você mais conhece mais. Isso é uma falácia muito grande, porque ninguém nunca provou isso. Fala assim, ó, eu sou torcedor do time tal, olha as minhas operações no meu time, sou mais EV nisso. É falar, sabe? Mais conhecimento. Cara, se você pegar o tempo que você estuda o seu time e estudar outro time, você vai conhecer tão bem quanto, e ainda muito melhor, porque sai da parte emocional. Né? Do emocional. Da parte emocional, que afeta sem dúvida. Se você fazer lei o seu time no coração, você se torna profissional. Para mim, você é um idiota, cara. É um idiota, porque tem tantos mil jogos para você fazer, você vai fazer justo num time que quando ele vence, você fica feliz, você vai ser por conta de R$100, R$300, seu stake ali, fazendo uma lei só por ego, para falar que eu sou profissional porque eu opero meu time contra, tá tudo bem e tal. Isso é falácia e é idiotice. Para mim, é idiotice. Pois é, galera, um tema polêmico e teve contrapontos importantes, comentários importantes de traders da nossa comunidade de trading comentando sobre o assunto. E um deles foi o Will Moura. Olha só o que ele disse, Stefano. Se você precisasse do dinheiro do mercado, faria lei ao seu time e até comemorava o gol. O Will citando isso para o Gustavo, né, sobre a opinião dele polêmica. E esse é o tema muito importante para a gente discutir, né, Stefano? Eu até trouxe aqui um comentário que a gente já teve no nosso canal do YouTube, do Bruno Ferreira, que ele pergunta para a gente: vale a pena apostar no time do coração? Tenho bastante dificuldades. A emoção, por muitas vezes, fala mais alto. Dito tudo isso, Stefano, o que você pensa sobre isso, cara? Você acha que o Gustavo tem razão? Ou o Will Moura tem razão? Você, assim como o Bruno, também tem dificuldade de apostar no seu time do coração? Você é um idiota ou você é um profissional? Boa, Vini. Eu sou um idiota, um total idiota na definição do Gustavo. E eu acho que esse é um tema muito polêmico mesmo, que, na verdade, não tem uma resposta certa, né? Porque também depende muito do contexto. Eu acho que tem tudo uma relação muito clara com, primeiro, que tipo de apostador é você? O Gustavo, que a gente entrevistou, e você, Vini, vai poder falar melhor daqui a pouquinho, quando for dar a sua opinião. Vocês são traders. O trader, ele necessariamente vai colocar uma aposta e naquele momento ele precisa pegar o gol ou escapar de um gol, enfim, você vai ter uma relação emocional muito maior com aquela entrada do que eu, que sou um apostador comum. Então, eu vou fazer uma aposta contra o Palmeiras, eu não vou ficar secando a minha entrada, né? O Panther não liga muito para uma aposta isolada, para um evento isolado. Então, você não toma decisões no ao vivo, né? Para isso. Né? Aí já nem tanto. Eu faço bastante bet ao vivo, mas mesmo que eu tome essa decisão, eu não tenho que fechar ela daqui 5 minutos ou daqui 10 minutos. Ela vai até o final do jogo. Então, assim, eu posso perfeitamente fazer essa aposta, mesmo que ao vivo, sem ficar sofrendo demais com aquele jogo, né? E aí tem outro contexto, que é a questão do clubismo. O Vini, por exemplo, é um cruzeirense que nos bastidores, vocês têm que ver, ele não consegue se conter se cita o cabuloso nas reuniões aqui do clubão. Eu já não sou tão clubista assim. Eu, óbvio, torço pro meu time, quero que o Palmeiras ganhe, etc e tal, mas eu não sofro quando a gente perde ou coisa do tipo. Então, para mim, é muito mais fácil eu assumir uma posição contra o Palmeiras ou a favor do Palmeiras. Outra coisa que eu discordo, na verdade, do Bicalho é em relação à questão do conhecimento. Ok, ninguém nunca provou que você tem mais conhecimento, mas as minhas planilhas me mostram que Palmeiras, São Paulo e Corinthians, nos últimos 3, 4 anos, são os times que mais me deram dinheiro. Por quê? Quando eu não estou apostando, não estou estudando para apostar, eu estou consumindo esse conteúdo, seja porque onde eu moro, que é São Paulo, são os times que mais estão na mídia,
Seja porque, querendo ou não, é o seu amigo que vem te encher o saco, então você vai lá e dá uma cicada no seu rival, dá uma brincadeira aqui, outra ali, e você tem mais a informação mesmo, né? Então, respondendo a pergunta objetivamente, para mim, não tem problema nenhum de apostar nem a favor, nem contra o meu time. Não me sinto emocionalmente abalado quando eu aposto a favor e, sei lá, dá um head ou coisa do tipo. Mas uma coisa interessante, Vini, eu quero ver sua opinião também, é que eu vejo que muita gente se complica, que é a pergunta que o Bruno trouxe pra gente, porque é clubista na hora de apostar. Então, eu vejo que, no geral, a galera, quando pega o time do coração, aposta em virada, aposta que vai vencer. E eu, quando eu comecei, eu tinha visão contrária. Eu sou mais aquele cara da zica reversa, do win-win. Ou seja, eu me sentia mais confortável no começo apostando contra o meu time, porque se ele ganhasse, eu ficava feliz, se perdesse, pelo menos eu ganhei dinheiro. Era uma coisa meio que assim. Hoje não, hoje eu aposto onde está o valor. Se é a favor, beleza, se é contra, beleza. E dentro de um universo de um apostador punter, né, que é o que eu faço, o volume pesa muito mais. Então, o resultado de um jogo específico pouco importa. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma aposta contra o meu time, se é um jogo importante eu ficar feliz por ele vencer e eu tomar o head, e vice-versa. Assim, não tem muito impacto no meu emocional uma sequência de 10, 20, 30 apostas. Pra vocês terem ideia, a gente está gravando esse vídeo em novembro, eu já fiz 2.000 apostas esse ano. Então, assim, quantas foram no Palmeiras ao longo dessas 2.000 apostas? 10? 12? 15? Então, assim, não tem nenhuma importância para o longo prazo. A questão é, se isso impacta o seu emocional, na minha opinião, você não deveria estar apostando. Se para você é ok, enfim, aí você pode fazer. Mas e como que é para você, Vini? Porque você faz uma coisa diferente que eu. Você é trader, então você vai fazer a sua entrada, a sua operação, e naquele momento você vai ter que estar secando o seu time, enfim, porque o que vale é aqueles próximos minutos, ou até segundos, que você vai estar exposto. Como é que é essa relação? O que você pensa? Você é um idiota ou você está do lado do bicalho em relação a isso? Eu entendo o que o Gustavo fala. Eu acho que quem é um pouquinho mais fanático, eu nem queria ser tanto, eu acho que eu até diminuí isso ao longo dos anos, depois que eu comecei a trabalhar com apostas. Mas eu ainda sou bem fanático. O Cruzeiro perde, por exemplo, eu fico pé da vida, eu não gosto nem de conversar, tá ligado? Depois, é desse nível. E eu entendo o que ele fala, porque eu vejo que ele é um cara assim também, fanático. Então, para ser sincero, eu nem acho que tem certo ou errado nessa questão. Eu acho que tem o que cada um leva como objetivo para si. Se é um cara muito fanático, eu, por exemplo, eu quero, por mais que o Cruzeiro esteja uma draga, você só passa raiva assistindo jogos, é o momento meu de curtir o futebol. É aquele momento, assistir o Cruzeiro, assistir no sofá, tomando uma cerveja, é o meu momento de entretenimento com o futebol. Se eu for trabalhar o jogo, eu consigo, sim, sem problema nenhum, trabalhar jogo do Atlético, trabalhar jogo do Cruzeiro e conseguir colocar essas emoções de lado. Eu já fiz muito, mas eu prefiro, e aí é uma questão de preferência, naquele momento estar me entretendo com o futebol. E é só isso. Eu só acho que ele exagera um pouquinho quando ele cita a questão de idiota. Ali eu acho que é um ponto onde que a galera ficou... Uma forma dele se comunicar, que talvez se a galera assistir, por isso que foi importante a gente colocar todo o contexto da fala dele toda depois, para a galera entender ele explicando por que ele acha isso. Acho que só a palavrinha idiota ali, que talvez ele tenha exagerado, mas eu concordo com a opinião dele. Eu acho que não tem necessidade alguma, cara. É o que você falou, apostas esportivas ou trade esportivo, seja o que for, é volume. Não é você deixar de apostar ou parar de apostar em determinado time que vai mudar os seus resultados. Não é por causa daquele determinado time que você vai passar a ser lucrativo e muito menos que você vai deixar de ganhar dinheiro nas apostas esportivas no geral. Então, eu tô mais pro lado do Gustavo. Tirando a palavrinha de idiota aí, mas eu tô do lado dele, viu, Stefano? E eu acho que o que o Bruno cita aqui, cara, tá muito ligado a tudo isso que a gente tá discutindo. Que tem gente que leva essa emoção, tem essa dificuldade. Imagina o cara que está começando agora nas apostas. Cara, a maioria das pessoas começa realmente como sendo um mercado recreativo. Ninguém quer nem saber de nada profissional. É para brincadeira. Então, se o cara está brincando, está se divertindo e pensando em ganhar dinheiro junto, fica ainda tudo mais embolado e tudo mais difícil. Então, eu concordo com o Gustavo, para resumir a minha opinião nesse assunto, cara. E aí, só pra gente também dar um contexto, quem não assistiu, tem aqui no canal toda a entrevista completa, ele fala de muitos outros assuntos, esse é só um corte de 10 segundos, acho que teve 1h30, né, Vini? Quase 2 horas de papo, então tem muita coisa legal.
Mas a crítica dele não é exatamente ao apostador que aposta no seu time ou deixa de apostar. Ele está criticando como idiota muito mais o cara que se diz ser melhor, ou ser mais profissional, ou ser mais capacitado, porque ele consegue extrair a emoção. Nesse lado, eu concordo 100% com ele. Eu acho que, assim, como a gente já falou, dei o exemplo aqui do Palmeiras, você deu o exemplo do Cruzeiro, o volume dos nossos times num ano inteiro de aposta que a gente faz, porque nem todo jogo dá oportunidade, né? Vai ter jogo que você vai acompanhar, você vai, sei lá, sair para tomar uma cerveja com seus amigos, você não vai operar aquele jogo e tal. Ele não vai mudar muito o resultado ao longo do ano. Então, assim, e aí puxando esse gancho do que o Bruno falou, eu acho que esse é o segredo para você responder essa pergunta quando você tem essa dúvida. Vale a pena apostar no meu time do coração? Ele fala aqui, a emoção por muitas vezes fala mais alto. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você analisa seu jogo, você se sente incomodado, pro bem ou pro mal, você sente uma adrenalina diferente, você sente que você começa a torcer contra o seu time do coração, para. Eu lembro que lá atrás, quando eu nem conhecia as apostas ainda, eu jogava o Cartola. Muitos de vocês jogam Cartola. E eu parei de jogar o dia que eu me vi torcendo pro Palmeiras tomar gol do Fred, porque eu tinha escalado o Fred no Cartola. Eu falei, pô, e naquela época eu não ganhava nem dinheiro com isso, né? Eram só pontos. Eu falei, peraí, isso tá estragando um pouco a minha relação com o meu time. Se vocês sentirem isso, faça o que o Vini falou, simplesmente não aposte nos jogos do seu time. Vai curtir um jogo, abre uma cerveja, abre uma Coca-Cola para quem não bebe, enfim. Curte o jogo, é um momento às vezes você tá com seu filho, com sua família, com sua esposa, enfim, com quem gosta de acompanhar o esporte. Eu acho que isso é importante, a gente pode ser lucrativo, pode ser profissional das apostas, embora eu nem goste muito desse termo, mas pode ser um cara que tem uma renda consistente, sem deixar de ter o seu lado clubista, né, o seu lado torcedor, que também é legal, né, você às vezes aflorar, às vezes é bom você, não sei o que você pensa, Vini, extravasar no seu time, ficar puto, xingar, e quando vinha fazer o seu trade, fazer as suas apostas, você já extravasou, aí você consegue ser mais centrado e manter o seu emocional. Não precisa misturar as coisas. Agora, se você é um cara mais indiferente em relação a isso, que importa é o dinheiro no bolso, porque também existe isso, e você não é melhor nem pior por isso, é só uma característica, aí você pode trabalhar normalmente, que é o que muitos apostadores também fazem. Muito bem colocado. É isso, cara. Eu acho que resume muito bem esse tema. E você? Você é um idiota ou um profissional no meio das apostas esportivas? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Vai ser legal a gente conferir aí a opinião da galera e ver se tem mais idiota ou profissional no meio do trade ou das apostas esportivas.